Olá, Sagitário! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô para esta semana. Sagitário, atenção! Farei uma leitura sobre trabalho e uma leitura sobre relacionamentos. Sagitário, aproveita esse momento, respira fundo, concentra, deixa as energias fluírem e vamos ver aqui as primeiras cartas da sua leitura, trabalho e relacionamentos para esta semana. Então, Sagitário, atenção! Carta número 1 temos aqui, carta número 1 temos a energia dos enamorados, carta número 2 temos aqui a energia da morte e carta número 3, atenção, nós temos aqui a energia do sol. Bastante atenção com essas três cartas aqui, Sagitário. Aqui tem mais cartas, farei a sua leitura sobre trabalho, sobre relacionamentos, mas antes eu quero trazer a energia desta semana muito importante e algumas dicas muito preciosas para você, tá? A primeira informação que eu quero passar aqui, eventos cíclicos vão começar nessa semana, serão desenvolvidos nessa semana e serão finalizados nesta semana, isso mesmo, então tem novidade chegando, tem algo que vai trazer aqui, Carta da Morte com enamorados reflete algo de fortes emoções, tá? Então é algo que mexe com expectativa, que mexe com, sabe, o estado de euforia, muitas vezes de preocupação. Isso depende, varia de pessoa para pessoa, porque a mesma coisa pode ressoar, né, emocionalmente de forma diferente para algumas pessoas. Em alguns casos, né, Carta da Morte, então ansiedade pode se apresentar nessa semana também, mas são tudo eventos rápidos e cíclicos, ou seja, começa nessa semana, se desenvolve nessa semana com uma velocidade muito rápida, com uma intensidade muito rápida, e nessa semana mesmo tem a previsão de já estar ou controlado ou até mesmo ter finalizado, dissipado, diluído, né? A Carta dos Enamorados com a Carta da Morte também fala muito sobre sentimentos antes que algo aconteça. Então é quando a gente tem, olha, tal dia vai acontecer tal coisa. E aí a gente fica naquela expectativa, né? Naquela emoção, naquela ansiedade de que aconteça. E aí quando acontece, aconteceu? É isso mesmo? Então são eventos cíclicos que vão acontecer na sua semana. Então, claro, a Carta do Sol, uma grande dica aqui para você, né? Se envolva moderadamente com essas situações, tá? Não se deixe levar muito pelas emoções, senão você vai muito longe. Compreende? E é algo muito rápido, é algo muito dessa semana mesmo, não é algo que vem para ficar por muito tempo. Então, claro, se for uma energia boa, se for uma energia positiva, claro, aproveite da melhor forma possível. Agora, se for uma ansiedade, uma preocupação, tenta moderar, tenta não dar tanta energia para isso, porque será finalizado de forma positiva muito em breve. E talvez nem aconteça da forma que você está criando que vai acontecer. Pode ser o excesso de expectativa também. Então, bastante atenção. Sagitário, vamos ver aqui previsão sobre trabalho para esta semana. Sagitário, atenção, carta número 1 da sua leitura sobre trabalho. Nós temos um 7 de copas. Olha só, eu tô falando, né? 7 de copas. Carta número 2, um valete de espadas. E carta número 3, no trabalho nós temos um 3 de copas. O que vai acontecer aqui? Nossa, tá claríssimo isso aqui, tá claríssimo. Deixa eu mostrar para você essas cartas. Porque aqui, ó, o que tá mostrando aqui? Aqui tá mostrando uma fofoca, uma rádio corredor dentro da empresa, dentro do ambiente profissional, que vai criar uma expectativa sobre algo. Alguém vai ser demitido, alguém vai ser contratado, vai mudar o horário, vai mudar o caminho, vai mudar a estrutura, vai mudar o roteiro, vai mudar o planejamento, sabe? Vai criar algo paralelo aqui, ó, mais pessoas envolvidas, levando uma informação que não é verdade, tá claríssimo aqui nas cartas. Então, bastante atenção, tá? Porque no trabalho você pode criar uma ansiedade, uma expectativa sobre algo que não será realizado desta forma. E caso seja finalizado, caso seja realizado, vai ser muito mais positivo do que você imaginou. Então aqui, ó, isso é bem característico, né? De empresas que cria ali um zum. Um fala para o outro que ouviu dizer, que fulano disse que vai acontecer tal coisa, que alguém do RH falou não sei o quê, e daí já fica criando aquela expectativa, e quando chega lá não é nada disso, ou não era aquilo, ou talvez nem aconteça. E o 3 de copas, ele fala sobre uma surpresa positiva, um evento positivo, uma finalização positiva. Então realmente aqui tem uma perda de tempo, na verdade, Sagitário, com uma expectativa que ou não será realizada, ou será realizada de forma positiva e poderá
surpreender você. Então, uma grande dica aqui, né, a energia do Sol é para você não se envolver tanto com essa vibração, tanto com esses assuntos, notícias sensacionalistas dentro do seu ambiente de trabalho, né? Assuntos que são sensacionalistas. Então, assim, não se envolva diretamente com isso, porque a tendência aqui é que seja, inclusive, né, algo bastante distante de você. Pode ser ligado a algum cliente ou alguma pessoa mais próxima, dificilmente, porque o Valete de Espadas fala propriamente sobre fofoca mesmo, sabe, é dentro do ambiente profissional, é algo que alguém viu, falou, imaginou e virou telefone sem fio. Lembra do telefone sem fio que a gente brincava quando era criança, que um ficava numa ponta, falava no ouvido do outro, e quando chegava lá no final a mensagem era totalmente diferente? Então é mais ou menos essa energia que está presente no seu trabalho nesta semana. Pessoas que estão buscando recolocação profissional. Aqui fala, né, a carta do Sol para você acreditar mais no seu potencial. Talvez você chegue super motivado para uma entrevista e olha lá os candidatos, os concorrentes, e nossa, um melhor que o outro. Aí você começa a murchar. E essa insegurança que acaba, de fato, podendo prejudicar o seu processo seletivo. Então aqui, carta do Sol com enamorados, né, fala sobre você trabalhar sua autoestima. Chegou lá para fazer entrevista, foi chamado, vai participar do processo seletivo, né, da dinâmica de grupos, aí olhou lá um monte de gente super bem preparado. Você também está preparado, senão você não tinha chamado e você não estava nessa entrevista. Então vai lá, se posiciona dessa forma e dê o seu melhor, que a chance da contratação é enorme, carta do Sol. Mas o primeiro que tem que acreditar em você, Sagitário, é você mesmo, né? A primeira pessoa a acreditar em si, senão os outros não contratam. Sagitário, vamos ver aqui, ó, sobre relacionamentos. Sagitário, claro, eu só quero lembrar você de deixar um joinha nesse vídeo que é muito importante, me ajuda muito, me ajuda demais. Então, Sagitário, seja sempre muito bem-vindo. Deixa um joinha nesse vídeo, deixa uma mensagem nesse vídeo aqui também. E claro, aproveita que você está aqui e inscreva-se no canal. Os vídeos de Sagitário vão ao ar todos os domingos. Atenção, todos os domingos, às 5 horas da tarde, tem vídeos novos aqui para você. Então, Sagitário, seja sempre muito bem-vindo. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar recebendo, né, as notificações. Mas eu já digo para você, é todo domingo, às 5 horas da tarde. Então, Sagitário, domingo, finalzinho da tarde, início da noite, você lembra, opa, tem um vídeo do Velasquez pra gente assistir e saber as previsões da semana. E Sagitário, aqui é sempre assim, ó, meu compromisso com você, rápido, claro e objetivo, e sinceridade, eu vou ser sempre sincero com você. Quando a leitura é boa, quando a leitura não é boa, e eu falo aqui também. Então seja sempre muito bem-vindo. Sagitário, sobre relacionamentos, atenção, primeiro, uma leitura para os solteiros, pessoas livres e desimpedidas, e na sequência, para quem está namorando, para quem está noivo e para quem está casado. Então, Sagitário, solteiros, atenção, carta número 1 da sua leitura, primeira carta, atenção, Sagitário, temos aqui um 6 de espadas, carta número 2, nós temos um 6 de paus, e carta número 3, nós temos um cavaleiro de espadas. Deixa eu entender aqui, porque carta da morte, 6 de espadas e 6 de paus, está falando de uma desconexão, perda de comunicação que não é completa. Então o que está mostrando aqui? Aqui está mostrando um afastamento de pessoas que gostariam de se falar. Bastante atenção, tá, Sagitário? Fica a dica aí, né? O 6 de espadas propriamente é o afastamento. Então eu deixo de falar com essa pessoa nas redes sociais, eu deixo de mandar mensagem, fica uma coisa mais fria. O naipe de espadas ele é muito frio. Então fica antes era uma comunicação mais quente, que é o naipe de paus. Paus é calor, é fogo, é quente, né? E o naipe de espadas é totalmente frio. Então antes tinha ali uma certa profundidade. Sagitário, solteiro, se você falava, se você ficava, se você trocava mensagens com alguém, antes era diferente, ou poderia ser diferente. Ou nesta semana até pode começar de uma forma mais intensa, mas vai esfriar. E esse esfriamento, carta da morte com 6 de espadas, tem a ver com aquele valete de espadas lá que saiu na leitura anterior, tá? Então isso tem a ver com um mal entendido, algo que não foi compreendido, algo que eu vi na internet, não entendi muito bem, enfim, causa um afastamento. Mas o cavaleiro de espadas com o 6 de paus e a carta do sol tá falando de alguém que quer conversar, sim. Então é alguém que quer conversar, quer entrar em contato, não é uma questão de dar o braço a torcer, né? Porque não tem uma carta egóica aqui, mas é uma questão de tipo, você que me chama primeiro.
Não, eu não vou chamar, você que me chama. Então fica aquela sensação de eu quero falar, eu quero saber como que você tá, mas eu não mando a primeira mensagem. E aí o Cavaleiro de Espadas fala sobre redes sociais. A aproximação de vocês poderá ser pelas redes sociais. Isso significa que se você entrar no perfil da pessoa, deixar uma curtida, deixar um comentário, olhar um stories, olhar uma atualização, alguma coisa nesse sentido, é como se fosse uma cutucada, sabe? Oi, eu tô aqui. Então não é uma mensagem direta, mas uma mensagem indireta. E isso pode sim facilitar a conexão de vocês, tá bom? Então, mas é bem interessante porque como mostra o afastamento, 6 de espadas, também mostra a aproximação. Mas o 6 de paus, ele não é a conclusão da aproximação. Ele é a intenção, né? Então eu quero falar, mas não vou falar. Não vou, pronto. Mas eu quero, mas não vou. É meio confuso isso, né? Mas é a vida real essa, tá? Então na vida real tem disso. Então se você está conversando com alguém e perceber que essa pessoa se afastou de você, no fundo, na verdade, ela quer uma conexão, só não está sabendo como chegar nesse resultado. Então, quanto mais fácil for, mais fácil será. Sagitário, vamos ver aqui, ó, para quem já está namorando, para quem está noivo e para quem está casado. Bastante atenção aqui, Sagitário. Carta número 1 da sua leitura, atenção. Carta número 1 aqui, Sagitário, para quem já está em um relacionamento. Então, carta número 1, nós temos um valete de paus. Carta número 2, um valete de copas. E carta número 3, nós temos um as de ouros. É uma semana de conexão. Aqui é uma semana de superação, porque está vindo da energia da morte, tá? A energia da morte fala sobre um pouco de afastamento, incompreensão ou sentimentos que não são tão positivos, né? Quando tá mais ou menos, estou um pouco incomodado, então não é algo ruim, mas eu estou incomodado com alguma coisa que aconteceu dentro do relacionamento. E aí vem aquela intenção, valete de copas com valete de paus, de querer uma aproximação, querer uma conexão, querer uma coisinha com a pessoa que está do lado, mas ao mesmo tempo tem uma barreira energética invisível ali e não fica muito favorável a essa conexão. Então, como nós temos 2 valetes e um as de ouros, essa semana está falando sobre superação, reconexão, aproximação, no sentido de virar uma página e se entender, porque a carta da morte ela também fala sobre algo novo que está chegando. E esse novo tem a ver com a conexão do casal, por causa da carta do Sol, que é uma carta não apenas de reciprocidade, mas é uma carta que fala de estamos na mesma vibração, ou seja, estamos de acordo com a nossa energia, enfim, com esse momento que está acontecendo. Então, Sagitário, aqui está a previsão de melhora do relacionamento de vocês. Mesmo que vocês tenham passado por alguma dificuldade, algum problema, algum desafio, nesta semana isso poderá ser superado. Claro, né? Os valetes são cartas muito sutis, muito efêmeras. É tipo uma plantinha, se não cuidar, se não regar da plantinha, pum, ela morre. Então, esse sentimento, essa vibração, tem a mesma vibe. Precisa ser alimentado, o carinho precisa ser alimentado, a mensagem de amor, de afeto, né? A ajuda mútua, ela precisa ser alimentada. Se isso não é alimentado num relacionamento, o relacionamento murcha, que é o que deve ou o que aconteceu recentemente na relação de vocês, tá? Caso aconteça nessa semana, saiba que é possível, né, prosperar aí e chegar na energia do Sol, que é a conexão e a superação. Sagitário, eu tô deixando aqui para você, a oração do Arcanjo Miguel. Então clica aqui nesse vídeo, comece hoje mesmo a oração do Arcanjo Miguel. Se o vídeo não apareceu aqui, com o seu dedo, você encosta na tela do seu celular, você dá um toque, o vídeo vai aparecer bem aqui. Então, Sagitário, clica aqui nesse vídeo e eu vejo você lá. Sagitário, um grande beijo e até esse vídeo.